Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito boa noite, nosso chefe desta entrevista, dessa live, o Anderson Amaury Silva. Muito boa noite a Bruna Aiso, mestre de cerimônias também aí em São Paulo, e eu aqui em Brasília. É só para desejar boa noite a todos da página Filipim Cerimonial, do canal Vladimir Filipim, do YouTube, e os nossos amigos que vão participar dessa live. Estamos prontos para responder, desde que o Anderson Silva autorize. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Anderson, a palavra é tua, afinal, o chefe é chefe. Que maravilha! Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, boa noite. O Papo Solto do Novo Cerimonial está na área. Aliás, de imediato, já quero agradecer aqui a fanpage Filipim Cerimonial e, na pessoa do Vladimir Filipim, agradecer o carinho, a reciprocidade e a recepção do Novo Cerimonial em sua fanpage. Essa é uma série de lives que o Novo Cerimonial lançou no seu Instagram e, claro, em todas as suas redes sociais, para trazer assuntos interessantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas principalmente para valorizar as atividades que a gente ama. Uma delas é o mestre de cerimônias. E aí, pensando nesse escopo, eu falei assim, puxa, vamos trazer dois profissionais totalmente diferentes, dois profissionais com perfis diferentes para tratar desse assunto mestre de cerimônias, seja no âmbito público e no âmbito corporativo, e falar dessa versatilidade incrível. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos nesse bate-papo especial. Vladimir já falou, mas eu quero, claro, novamente cumprimentá-lo. Boa noite, Filipim. Muito obrigado pela reciprocidade. Boa noite, digo eu, honrado por participar, digo eu, pelo convite, muito obrigado. Quando é para levar o bem a uma turma de brasileirinhos, como eu digo, brasileirinhos eu sempre digo que é com carinho, não é pejorativo. Quando é para levar o bem, para tentar resolver problema ou para colocar o pessoal para cima, principalmente nessa, eu falo pandemia, mas eu gostaria de falar outras palavras que não me cabem aqui ao vivo. Eu estou sempre pronto quando são coisas sérias. Claro que no meio teremos brincadeiras, mas são coisas sérias que vamos falar aqui de uma classe que está sofrendo bastante. No meio da nossa live, da nossa entrevista. Eu vou dizer umas puras verdades que eu deixo agora a palavra para você, para que a Bruna fale. Muito bem, obrigado. Bruna Aiso, minha querida, como é que você tá? Tudo bem? Tá frio em São Paulo, né, menina? Oi, Anderson. Oi, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Tá muito frio em São Paulo. Aí tem quem goste, tem quem não goste, né? Eu tô sofrendo um pouco, confesso. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Bom, vocês dois estão representando milhares de profissionais, mestres de cerimônias, apresentadores, comunicadores de evento, onde a gente vive um momento que já bem adiantado aqui pelo Filipim, traz aí um momento de muita reflexão nessa responsabilidade. A responsabilidade de ser mestre de cerimônias. Acho que a primeira pergunta para a gente debater e para a gente iniciar é essa. É difícil atuar com o cerimonial? Tendo em vista a sua carreira, Filipim, são vários anos, e tendo em vista a sua carreira, Bruna, qual que é a resposta para essa pergunta? É difícil atuar com o cerimonial? Vamos começar com as damas, pode ser, Filipim? É isso mesmo que eu ia dizer. Então, por favor, Bruninha. Anderson, você pode só repetir que falhou um pouquinho o seu áudio para mim. A pergunta é difícil atuar com o cerimonial? Olha, em outros tempos, né, eu diria que não, tá? Mas eu acho que nos tempos atuais, né, nesses tempos estranhos que estamos vivendo, tá tudo muito difícil, tá tudo muito desafiador, né? Fala-se muito, usa-se muito a palavra reinvenção, se reinventar nesse momento. Mas eu acho que ninguém sabe ao certo como isso é feito de fato, né, na prática. Porque, sim, estamos conduzindo cerimônias online, eventos híbridos, webinars que estão em alta, né, eventos online de uma maneira geral, mas a demanda nem se compara com o que era antes, né, com a rotina,
com a quantidade de trabalhos, de clientes que a gente atendia antes. Então, assim, de uma maneira geral, eu acredito que não seja tão difícil para quem tem pelo menos um mínimo de conhecimento, experiência. Mas nos tempos atuais está tudo muito desafiador. Sua vez, Filipinho. Na presidência da República tem mudado algumas coisas, né? Os cuidados, naturalmente, todos têm visto, eu faço as cerimônias sem a máscara. Penso já ter passado por essa praga que está nos abalando. Fora do palácio eu não tenho feito cerimônias nos últimos tempos, também por falta de tempo e por cuidado maior também. Então, na presidência, é essa coisa de cuidado, o presidente é muito nisso, na presidência da República ele é bastante rígido, a segurança também, enfim. Mudança, para mim, eu não vi nada. Eu vi a falta das cerimônias ao vivo, online, como queira chamar, em empresas que eu fazia. Mas no Palácio, depois de 38 anos, é difícil a gente sentir friozinho na barriga, é difícil a gente ver diferença, e depois de tantos governos e tão diferentes, né, o cerimonial continua o cerimonial. Muito bem. É muito engraçado, mas nos últimos 5 anos, a gente tem ouvido falar muito mais do cerimonial, muito mais do mestre de cerimônias e do apresentador. E eu falo isso exatamente por essa trajetória da comunicação que vem evoluindo, ela vem se tornando mais próxima, mais verdadeira. E o Filipinho disse que o cerimonial continua cerimonial. E aí eu queria te perguntar para vocês, queridos, eu acho que é uma coisa muito importante, a gente vem discutindo bastante isso. O mestre de cerimônias, ele deve ser cerimonialista? A cerimonialista ou o cerimonialista deve ser mestre de cerimônias? Como é que é a cabeça de vocês quando pensam na nossa atividade de comunicador em eventos? Minha querida. Olha, eu acho muito importante que o mestre de cerimônias tenha conhecimento, sim, cerimonial, né? Até para poder opinar, para poder ajudar, para poder ter esse feeling, essa iniciativa de fazer modificações e dar sugestões em algumas cerimônias. Porém, eu acho que no mesmo evento, você exercer as duas funções vai te atrapalhar muito. Você ser cerimonialista e mestre de cerimônias no mesmo evento, isso eu acho que é uma missão quase impossível, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que não dá para você ficar atento às duas funções a todo momento, né? Eu acho que são coisas muito complexas e cada um tem as suas funções ali. Então, eu acho que é bom, sim, todo mestre de cerimônia ter pelo menos um conhecimento de cerimonial, precisa ter de protocolo, tanto para evento, principalmente para evento público, mas nos eventos corporativos também. Existe protocolos que não são obrigatórios, mas que são coisas de praxe que a gente segue, que a gente sabe que precisa ser daquela maneira, enfim. Então, assim, as duas coisas numa pessoa só, eu acho bem desafiador. Muito bem. Eu avisei você, Anderson, avisei você, Bruna. Eu não vou faltar de respeito com ninguém, com nenhum mestre de cerimônias e nenhum cerimonialista. Sempre fui defensor, inclusive o Anderson sabe, estivemos em São Paulo, uma reunião para que isso fosse levado adiante. Eu não anotei quase nada, só umas coisas que eu não quero perder. Aliás, se a Lauci, lá no Ceará, ou a Fabiana, também lá no Ceará, participem, tá? Eu gravei um vídeo para a administração que procura levar alento a mestres de cerimônias e cerimonialistas. Eu vou falar uma palavra bem pesada. E se em algum momento, Bruna, eu passar na sua frente, quando o Anderson perguntar, eu vou pular na sua frente, peço desculpas, já pode acontecer, para que eu não esqueça o fio da meada. Eu escrevi aqui um pedacinho para não errar.
Perdoe-me, ao vivo é ao vivo. E eu sou um velho, quase ancião. O mestre de cerimônias, ele deve, por obrigação, ser, não como disse a presidenta, um bicho oculto, o cachorro atrás de uma criança. Ele deve ser também cerimonialista. Peraí, Felipinho, por quê? Calma. O locutor que se propõe a fazer uma cerimônia, ele não pode ser locutor. Ele não pode ser locutor de frente de lojinha lá na cidadezinha dele. Eles têm que saber o que ele vai fazer com aquele microfone numa cerimônia. Isso é extremamente importante. Como a Bruna falou, tem que saber de protocolo. E eu completo, tem que saber tudo de protocolo. Felipinho, você é cerimonialista? Ora, francamente, desde 1982, convivendo no Palácio do Planalto, junto aos grandes cerimonialistas deste país que são do Ministério de Relações Exteriores. Se eu não soubesse, eu não estaria lá passando por tantos governos. E não é porque eu sou lá o queridinho, não. É possível, pelas falas dos próprios presidentes e dos chefes de cerimoniais, que eu faça um bom trabalho. Então, o locutor de frente de loja, ele é um ótimo locutor de frente de loja. O locutor de rádio ou de off de televisão, ele pode ser um excelente locutor na sua área. Mas ele não é um mestre de cerimônias. Cerimônia é uma coisa totalmente diferente. Ser mestre de cerimônias e cerimonialista ao mesmo tempo numa cerimônia, em hipótese alguma, não admito. Quem contratou mestre de cerimônias, obrigatoriamente tem que contratar o cerimonialista. Ou será que o mestre de cerimônias tem que largar o microfone e ir lá na portaria receber uma autoridade? Ora, francamente. Então eu digo, vou repetir, o mestre de cerimônias não precisa ser formado cerimonialista. Não precisa ter feito curso. Ele simplesmente tem que saber tudo o que o cerimonialista sabe. Ah, você sabe, Felipinho? Sim, eu sei. Eu sei. Só não gosto de fazer esse papel porque paga muito pouco. Mas, sim, eu sei tudo de protocolo, sim. Sou um eterno aprendiz. Mas o cerimonial não tem o que mudar. Tem que ser exatamente aquilo. Por isso, por valores ínfimos, valores absurdos que as agências pagam para mestres de cerimônias e cerimonialistas aqui em Brasília, por exemplo. Ora, um mestre de cerimônias vai conduzir uma cerimônia num ministério, num tribunal, por R$300. Perdoe-me, Bruna. Perdoe-me, Anderson e Bruna. Não é um mestre de cerimônias. Porque não dá para tirar o carro da garagem aqui em Brasília sem gastar R$50. De cara você gasta R$50. Essa é uma verdade brasileira, né? Uma verdade brasileira. Então, a gente enfrenta isso. É uma verdade brasileira. Podem, se um de vocês quiser concluir, concluam. E podem me perguntar o que quiserem de cerimonial e cerimonialista. Porque eu estou defendendo a classe. Eu não estou contra locutores fazerem o papel de mestre de cerimônias. Eu já fui locutor de rádio da Voz do Brasil, eu já fiz programa sertanejo, eu conheço bastante de rádio. E sei que o locutor do microfone em off no rádio não é um mestre de cerimônias. Esse é um Ele vai papel lá que... locucionar. Ele não vai ser mestre de cerimônia. Ele não vai dar vida para uma cerimônia. Por favor, desculpe ter falado demais. Imagina, que é isso. Estamos aqui para realmente compreender e, obviamente, aprender um com os outros, trocar experiências. E dentro desse contexto, Felipinho, esse é um papel que nós temos discutido muito no novo cerimonial, que é essa questão das funções, né, de compreender as funções. E é por isso que a gente fala muito do profissional versátil, dessa possibilidade dele também poder atuar, seja nas locuções,
seja na comunicação como mestre de cerimônia, seja como atriz. A Bruna, por exemplo, vem do teatro para as apresentações, ter essa versatilidade, mas sempre com conhecimento. Aí eu te pergunto, né, nós temos um projeto de lei que tem um trabalho aí a ser regulamentado, enfim, etc. Mas no Brasil, e no Brasil gigante, no Brasil grande, a maioria dos locutores ou a maioria dos mestres de cerimônias de prefeituras, de câmaras municipais, vem da locução. Como é que a gente faz para tentar colaborar ou tentar ajudar esses profissionais cerimonialistas e mestres de cerimônias a ter qualificação, sendo que a nossa atividade ainda não é regulamentada? Temos um trabalho longo pela frente, não temos? Bruna? Eu acho que o Filipinho tocou num ponto muito importante, que é esse da valorização, né, do trabalho do mestre de cerimônias. E esse, inclusive, é uma das iniciativas do novo cerimonial, né? É uma das causas, uma das bandeiras e uma das teclas que a gente vem batendo aí anos e anos. Até porque um profissional, quando aceita um trabalho por um valor tão abaixo do mercado, isso faz com que uma cadeia inteira desequilibre. Isso é muito ruim para a nossa imagem, isso é muito ruim para a classe como um todo, né? E de que forma a gente poderia oferecer essa qualificação, né? Eu acho que muitas pessoas, quando querem iniciar a carreira, acabam procurando o novo cerimonial hoje em dia, né? Muitas pessoas pedem conselhos, como eu posso me inteirar, como eu posso me qualificar e tal, e a gente acaba dando sempre uma ajuda, norteando ali. Mas muitas pessoas também iniciam a carreira assim do nada, né? Às vezes alguém fala assim, nossa, mas você tem uma voz bonita, por que você não vai ser mestre de cerimônias? Aí a pessoa acha que ela simplesmente por ter uma voz bonita, por ter vindo do rádio ou do teatro, ou por ser um bom comunicador, ela vai saber conduzir uma cerimônia, o que está totalmente errado, né? Então, essa questão da qualificação é muito importante. E você levantar essa discussão de como isso poderia ser feito é mais ainda. E eu não sei te responder, Anderson. Eu acho uma coisa tão complexa, porque o nosso país é tão imenso, são tantas pessoas. Hoje em dia, então, em que as cerimônias estão sendo conduzidas de forma online, uma pessoa que está no interior da Bahia, do Nordeste, pode conduzir uma cerimônia em São Paulo. Então, acho que isso foge um pouco do controle, sabe? É muito complicado. Filipinho? Anderson, eu estou aqui para defender. Sempre lembre-se que, mesmo eu sendo duro, eu falando verdades que não são faladas por aí, eu quero que vocês me digam se um curso de 3 dias, 2 dias, leva um ser humano a ser um ser humano, a ser mestre de cerimônias ou cerimonialista. Isso não existe. Minha primeira cerimônia foi com 12 anos de idade. Eu era o declamador de poesias do colégio. E aconteceu uma cerimônia com autoridades, eu com 12 anos. Eu estou no Palácio desde 1982, quando fiz a primeira cerimônia com o senhor presidente da República, João Batista Figueiredo. Eu digo que sou um eterno aprendiz. Como pode um ser humaninho ficar 2, 3 dias reunido ouvindo palestras, vai sair de lá e vai fazer uma cerimônia? Se eu acabei de falar que o mestre de cerimônias tem que saber tudo de cerimonial. Porque o cerimonialista tem que saber. Senão ele não pode ser contratado, como acontece aqui em Brasília, por R$300. Ora, não vamos falar em valores, não. Suponhamos que eu cobrasse R$5.000 numa cerimônia. Suponhamos. E aparece uma licitação para fazer uma cerimônia no Ministério da Educação. A agência manda proposta de orçamento, que em Brasília eu não aceito. Eu faço direto com os órgãos, quando é para fazer. E diz, Filipinho, nós temos R$300 para pagar o mestre de cerimônias. Pergunto e respondo vocês dois. Eu gostaria da resposta de vocês dois e de alguém que estiver
online, aí vendo a gente, e que for profissional. Anderson e Bruna, por R$300 em qualquer local do país, contrata-se um verdadeiro mestre de cerimônias? Quer responder, Bruninha? Quero. Acho que travou. Travou. Então, enquanto ela não volta, eu respondo. Isso. Eu respondo. Eu acho que o profissional... Bruna? Tá de volta? Tá de volta, Bruna? Voltei? Estão me Voltou. ouvindo? Repete tudo que você falou aí. A gente perdeu tudo, travou geral. Tá. Não, eu estava dizendo o seguinte, que é tão difícil se colocar nesse lugar de você apontar o dedo e julgar as pessoas, porque a gente sabe. Travou de novo. Mas você... Tá bom, depois a Bruna volta e responde. Eu acho que parte do seu posicionamento. Quando você se torna profissional, entende qual é a jornada que você teve para poder chegar a ser profissional e compreende os valores, compreende o mercado, compreende a tua arte como mestre de cerimônias, você, como posicionamento, como profissional, não aceita este trabalho. Eu, Anderson, falo com toda certeza. Eu era mestre de cerimônias da Prefeitura de São Paulo e os cachês das agências lá caíram de forma exagerada. Quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, para você ter uma noção, Nadir, o cachê por evento era R$900. Isso na época do prefeito Kassab, que agora é chefe da Casa Civil aqui do governo do estado de São Paulo. Depois, ele se tornou ministro, foi trabalhar, inclusive, aí em Brasília, e entrou o Haddad aqui em São Paulo. Quando chegou o Haddad, caiu para R$600 o cachê do evento do mestre de cerimônias. Porém, o Haddad não é do Partido do Povo? É do Partido do Povo. Que ajuda o trabalhador? Ele trabalhou e foi aqui prefeito de São Paulo. E a quantidade de eventos na época do Kassab era menor. Na época do Haddad, era grande. Eu tinha em torno aí de 20, 25 eventos por mês. Quando veio o João Dória, a quantidade de eventos aumentou, só que o cachê caiu. De R$600, caiu para R$220. Eu tive que tomar um posicionamento. Falei assim, olha, eu, Anderson, não quero, não aceito. Mas a gente precisa de você, tal e tal. Olha, eu não aceito. Eu tenho que tomar um posicionamento. Então, eu acredito que o profissional, ele precisa se posicionar a ponto de entender isso. Qual é a lógica de você trabalhar demais, mesmo que você tenha uma quantidade gigantesca de eventos, e na soma final, você trabalhar horrores para ganhar um cachê que você poderia ganhar com um posicionamento de profissional. Então, eu acho que o profissional, a pessoa que trabalha com cerimoniário, precisa se posicionar e dizer não, inclusive para as agências que hoje fazem licitação em todo o Brasil. Bruna? Estão me ouvindo agora? Sim, estamos. A Fabiana Nobre fez um comentário aqui na live. Ela escreveu assim, não paga nem a roupa. E é isso, Fabiana, não paga nem a roupa, não paga gasolina, não paga nada. Assim, é muito complicado, porque eu acho que eu tenho até, assim, um pouco de pena, porque eu acho que essas pessoas não têm a noção do que elas estão fazendo, sabe? E do quanto elas estão desequilibrando o mercado. Mas se a sua pergunta é se dá para contratar um mestre de cerimônias profissional com R$300, não dá. Não dá, de maneira alguma. Também concordo, eu acho que não dá. Mas as agências pagam isso mesmo. As agências pagam isso mesmo. A palavra é tua, Anderson. Em Brasília, a quantidade de licitação é gigantesca, né, Filipinho? Eu acho que uma das reclamações que você mais tem, você mais recebe, são indicações das agências querendo contratar o seu trabalho por este valor, né? É triste isso. Você sabe que aqui em São Paulo e nas reuniões do Novo Cerimonial, a gente conversou e a gente chegou a eu diria que seria um mínimo recomendado. A gente recomenda como Novo Cerimonial, né, alguns valores mínimos. E isso funcionou bastante aqui em São Paulo. As pessoas respeitaram bastante este pacote de precificação. Óbvio, a gente tem que entender que isso não é uma norma, uma regra, não é isso.
mas é uma recomendação aos nossos colegas. Aqui em São Paulo, por exemplo, o mínimo que a gente imagina que um profissional que está iniciando na carreira deva cobrar por um dia de trabalho como mestre de cerimônias seria R$1.000. É o que a gente tem sempre recomendado aqui para quem está começando. Por quê? Porque o profissional que já tem mais experiência, e aí o cliente vai apontar o que ele deseja, eu quero um profissional com mais experiência, aí ele vai entender isso. Agora, que é uma dificuldade que nós precisamos enfrentar, as entidades, nós como colegas, precisamos nos fortalecer, é esse posicionamento e blindar de verdade certas atitudes que o mercado traz para com a gente. Muito bem. Anderson, então a Bruna caiu um pouquinho aí, daqui a pouquinho ela volta, se for da vontade de Deus. Nós temos aí todos os que estão nos assistindo, que estão comentando, todos têm a mesma importância. Eu só queria destacar que o Diogo Henrique, que eu coloquei aí para você ver, ele é comendador de Espanha no Brasil. Que maravilha. Muito simples, muito humilde, da Polícia Militar de Minas Gerais, Cerro, Minas Gerais. Não deixei de falar, porque não dá para falar todo mundo aqui, é muita gente, bastante gente, graças a Deus. Tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui, Felipinho, que eu acho que vale a gente falar. Não sei se você gostaria de comentar sobre isso. É o Lorenzo Mastroianni. Ele fala assim: eu penso que talvez a necessidade financeira faça com que o mestre de cerimônias aceite trabalhar por R$300. É uma falta de respeito por parte das agências que exploram, pois o investimento deixa eu ver se tem mais aqui, em cursos de formação na área é muito maior. Um bom curso de mestre de cerimônias, de verdade, no Brasil, eu não conheço. Eu não conheço aquele curso para mestre de cerimônias que vai realmente ensinar todos os detalhes. Eu sempre falo que um mestre de cerimônias a gente consegue ensinar, mas é preciso tempo, né? Eu sempre gosto de oferecer, Felipinho, não sei se você faz isso, são mentorias. Então, o profissional me procura e aí eu faço uma mentoria individual com ele para poder explicar, colocar ele na carreira e entender o perfil comunicativo para eu oferecer a indicação profissional para ele. Não sei como é que você age, se as pessoas... Eu acredito que as pessoas devem te procurar para aprender a ser mestre de cerimônias, né, Felipe? Muitas pessoas entram em contato comigo, nem é tanto mestre de cerimônia, nem cerimonialista. Pessoas comuns, locutores, pessoas que têm a voz bonita, enfim. Essa pergunta aí, depois do Arildo, aí é para você, Anderson. Vou fazer já, vamos fazer já essa pergunta. O Lourenço colocou ali, é meu amigo no Facebook, um grande homem, um irmãozão de ordem, por necessidade fazer por R$300, ou por menos, ou por R$100, enfim. Tem uma palavra que eu não posso falar, mas tem uma desvalorização do trabalho de mestre de cerimônias. Teve uma senhora de uma agência aqui em Brasília, era R$400, faz uns 3, 4 anos. Eu sempre digo que tem uma Kombi 1962, quando eu nasci. Azul das Portas Verdes. Eu perguntei, ela me insistiu tanto, eu já tinha bebido 2 taças de vinho, para que eu fizesse a cerimônia. Eu falei, minha querida, a primeira vez eu falei, olha, eu não posso, minha agenda está cheia, eu não ia ser mal educado, desrespeitar o trabalho dela, de insistir que fosse eu. Na 4ª vez que ela ligou, em menos de 2 horas, eu perguntei a ela, você sabe o valor do para-choque dianteiro do meu carro? Eu não posso tirar ele da garagem. Sabe? A Lauci é uma das grandes incentivadoras lá em Fortaleza, meu querido Ceará. Eu quero que alguém diga que um dia eu falei mal do Nordeste. Eu amo o Nordeste, todos os lugares que eu visitei do Nordeste, todas as cidades e cidadezinhas, desde 84, 85, sempre fui tão bem recebido que eu amo o Brasil, mas o Nordeste eu tenho um carinho especial. A Lauci Salles é uma das que procura cuidar de muitas pessoas. Eu vou colocar agora, vou ser chato de novo, eu falei que ia ser chato.
Fica à vontade, vamos lá. Por favor, não me levem a mal. Isso é em defesa minha, sua, Anderson, nossa, da Bruna, dos profissionais. Não perdoe-me, não de qualquer um. Fiquei sabendo que lá no Ceará, eu tenho certeza absoluta que o Brasil todo está assim, que sai em muitos outros países aqui da América Latina, onde eu faço ministro palestras também. Quem está em dificuldade hoje nessa área não é o que cobrou o preço justo, e dito isso, não significa que eu não ajude quem precisa. Só que eu aprendi na Bíblia, quem dá com a mão direita não deixa a esquerda saber. Por isso eu não divulgo nada dos apoios, das ajudas financeiras que eu dou. Não. Porque isso é contra meus princípios. Olha o Sérgio Ortiz ali, ó. Esse é profissional lá no Sul, grande homem. Quem está em dificuldade hoje, a maioria, pelo menos, é quem cobrava R$300, R$200, R$100 e tirava o lugar de um grande profissional que cobrava 1.000, 1.500, 2.000, 5.000. Um dia me perguntaram por que eu cobrava aquilo que eu estava propondo. O trabalho vale isso. Mas o fulano faz por tanto. Por quê? Porque ele acha, ele pensa, porque achar ninguém acha, ele pensa que o valor do trabalho dele é esse. Por isso, eu cobro isso, porque eu sei que meu trabalho merece. Ele cobra R$200, porque ele pensa que o trabalho dele vale isso. Então, esses é que estão em dificuldade financeira. Não conseguiram fazer o pé de meia. Me perdoem, mas é a pura realidade. Apoio as campanhas, como são feitas lá pela Lauci, pela Fabiana, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Apoio e farei tudo o que eu puder. Porque em muitos estados, as pessoas que ajudam os mestres de cerimônias e cerimonialistas do Brasil não entram em contato comigo. Então, eu não fico sabendo. Mas é claro que em todos os estados isso acontece. Sim. Eu tenho um irmão lá no Sul, o Gilsemir Filipim, ele é mestre de cerimônias, muitos anos. Inclusive, mestre de cerimônias, parece-me que também na Câmara dos Vereadores, ele é locutor de rádio, prefeitura, enfim, as cerimônias lá, penso que é ele que faz. Eu falei, Filipim, Gilsemir, quanto você cobrou dessa cerimônia aí? Foi complicada. Falou R$500. Eu falei, hã? R$500. E me dei feliz porque tem gente fazendo por R$100 em Xaxim, Santa Catarina. A Bruna voltou. Vamos deixar a Bruna falar. Por favor, Bruna. Ai, gente, minha internet está muito ruim hoje, perdão. Acho que é a chuva. Nós estávamos falando aqui, Bruna, sobre essa questão do profissional e do seu cachê, né, da sua precificação, né? E a gente até citou aqui alguns casos, como o meu, que trabalhei, por exemplo, na prefeitura, o cachê só foi caindo, eu tomei a liberdade e a decisão de sair da prefeitura, e a partir disso, disse do posicionamento. Acho que um profissional precisa ter posicionamento. Quando ele tem posicionamento, ele percebe se ele aceita ou se ele não aceita estes cachês que estamos falando. No Ceará, inclusive, Lademir, eu fiquei sabendo de uma história. Eu tenho um colega lá, que veio nos nossos encontros aqui do Novo Cerimonial em São Paulo, que ele disse que tem profissional de mestre de cerimônias fazendo formatura lá apenas pelo lanche, pela pizza ou por simplesmente querer aparecer nesses espaços. Isso vem lá do Ceará. Aqui em São Paulo, hoje mesmo, entrou um pedido de orçamento para um evento em Mogi Mirim, que é uma cidade vizinha, aqui a 100 km, 150 km de São Paulo.
E óbvio, chegou para mim, eu mandei a minha precificação, o cara assistiu os vídeos e falou assim, não, quanto é que você pode fazer o mais em conta possível? Eu falei assim, o mais em conta possível é esse valor que eu acabei de te passar. E ele não me deu mais nenhuma resposta, porque provavelmente deve ter fechado com outro profissional que aceitou o valor que ele, assim, definiu. E aí eu entro nessa parte aqui muito interessante que o Arildo tocou. O Arildo Rafael Ramos disse o seguinte, boa noite, Anderson, Bruno e Filipim. Parabéns aos 3 profissionais por engrandecer a nossa atividade. Então eu pergunto, o mercado vive o processo uberização. Diante do fato, quais seriam as estratégicas de precificação e valorização do mestre de cerimônias? Eu falava também, Bruna, sobre isso. Nós, do Novo Cerimonial, criamos umas estratégias e também uma precificação para valorizar o mestre de cerimônias. Mas, rapidamente, para responder esta pergunta, eu acho simples, Arildo, muito simples. Basta você colocar no papel. Coloca lá no papel. Quanto custou o terno que você, como mestre de cerimônias, usa? A roupa que você, como mulher, usa? E a mulher tem muito mais. Ela tem o cabelo, ela tem a maquiagem. Quanto custa lavar este material, este terno, lavar isso na lavanderia? Quanto é o estacionamento do espaço de eventos que você vai fazer? Ou o Uber para te levar até lá? Colocar tudo isso no papel. Quanto custou os cursos de qualificação que você fez? E aí você pensa no seu lucro. Quanto é que eu, Anderson, gostaria de ganhar por este trabalho? É importante você separar o lucro das despesas para você poder fazer essa precificação. Então é importante pensar nisso. Pelo menos isso tem funcionado na minha carreira e tem funcionado para as pessoas que têm procurado o Novo Cerimonial. Fora isso, a iniciativa, né, do Anderson e do Luciano, essa criação desse grupo, né, desse coletivo do Novo Cerimonial, eu acho que faz toda a diferença. Pelo menos aqui em Paulo a gente já teve muitas provas de que de fato funciona. Então eu acho que se outros estados tiverem essa mesma iniciativa, até que a gente possa trabalhar em conjunto, né? Uma vez que a gente não consegue atingir também lugares muito longes, mas se todos os estados tiverem essa iniciativa de se juntarem para tentar uma regulamentação mais efetiva, questões até de protocolo, de ética, porque quando a gente se reúne, a gente fala de tudo isso, não só de valorização, mas principalmente de precificação, valorização da nossa profissão. É muito importante mesmo. Filipim, comentar alguma coisa? Comento. Alguns de outros estados, que não o DF, pode dizer, mas aí onde você trabalha, onde você mora, o mercado é bem mais alto. Mas é isso que eu estou falando. O mercado é bem mais alto, o valor é bem mais alto. E tem gente fazendo por R$300, por R$200. Olha aqui a Lauci falando, perdão, a Fabiana falando, que no mínimo 300. Então, para o mercado, abriu ali um pouquinho o papelzinho. Isso, dá uma ajeitada aí, senão eu vou ficar cego aqui, já sou velho, quase um ancião. Tá melhor, beleza, obrigado. Se o mercado lá no Ceará é 300 no mínimo, com certeza tem alguém cobrando 1.000, ou talvez não. As dificuldades em cada região do país, as dificuldades em cada estado, em cada município, cada um tem o seu problema. Mas se aqui em Brasília cobram R$300, que o mercado é alto, falei R$300, obrigado. Só o custo para estar pronta para trabalhar, o custo de se produzir uma mestre de cerimônias ou uma cerimonialista. Obrigado, Fabiana. Então, se aqui em Brasília faz por 300, perdoe-me. O Anderson, pronto, está assinando embaixo. Tem um cachorrinho latindo aqui, é o meu, não liguem não, estou em casa. E aqui está bastante calor, se falaram do frio, aqui em Brasília está 17, 18 graus. R$300 só para se vestir. E o Anderson dizendo que a pessoa foi fazer a formatura por um lanche, por um pedaço de pizza. Sim, tem isso mesmo. Será que essa pessoa, perdoe-me, um terno aqui em Brasília está em torno de R$2.500? Esse mestre de cerimônias que foi fazer a formatura foi de calção e camiseta? Chinela havaiana? Que nem mais tem, porque a havaiana é caro demais, para mim não existe chinela havaiana mais. Eu não compro. Será que ele foi de terno?
Tudo bem, eu sei, tem ternos mais baratos, até de R$ 200, sei lá, 250, tudo bem. Mas eu não vou para o palácio, eu não vou fazer uma cerimônia e cobrar R$ 10.000 numa grande empresa usando um terno de R$ 200. Porque as pessoas notam até o corte do terno. E vocês sabem disso. E em grandes cerimônias, não vai qualquer um. Vão autoridades que conhecem o que é um terno italiano. Ah, Felipe, você está falando demais nisso. Não. Eu estou dizendo que aquele que foi pelo lanche não deve ter ido de terno e muito menos de roupa social. Pelo menos uma camisa social, uma calça social. Pode falar, Bruna, você está louca para falar? Imagine nós mulheres. Não, imagine nós mulheres que tem que fazer sobrancelha, unha, cabelo. Não dá, gente. Anderson. São situações que a gente recebe no dia a dia aqui, né? A gente recebe muita coisa. O novo cerimonial ele nasceu exatamente para isso, para tentar colaborar com a classe, né? E tem funcionado. Aqui em São Paulo tem funcionado quando a gente fala de valorização, de qualificação, isso tem nos ajudado bastante. Agora eu queria falar um pouquinho, Filipinho e Bruna, sobre a regulamentação das atividades, né? Ou da atividade. Na verdade, a gente tem um plano, um projeto de lei, né, que está sendo comandado aí pelo CNCP, o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, e engloba, ou seja, encaixa a profissão do mestre de cerimônias junto com a atividade do cerimonialista, que é o que o Laudimir falou já no começo, que todo mestre de cerimônias deve ser cerimonialista. E eu acho que isso ficou bem claro aqui, pelo menos um entendimento de que o mestre de cerimônias tem que ter um conhecimento em protocolo é fundamental. E aí, pensando nisso, o CNCP colocou lá o projeto de lei que está desde 2009 para ser votado. Parece que agora está já na Comissão de Justiça do Senado e a gente tem aí um norte positivo. Vocês acreditam, Filipinho, Bruna, que a regulamentação ela vai melhorar esse norte para a gente resolver essas questões do profissional e do não profissional, do cachê, se é bom ou se é ruim, de repente tentar trabalhar com essa questão das agências, porque, olha, de verdade, as agências elas não estão ganhando R$300 de quem elas compraram a licitação, de quem elas ganharam a licitação. Elas estão ganhando mais. O profissional que aceita trabalhar pelo valor menor é porque está trabalhando com uma agência que está ganhando mais. Mas, enfim, eu queria falar sobre isso. Você acredita, Filipinho, você acredita, Bruna, que essa regulamentação pode ajudar nós, profissionais da área? Bom, eu sou extremamente otimista em tudo que eu faço. Podem ver no Facebook, eu coloco coisas engraçadas, eu coloco coisas sérias, todavia coloco sempre o positivismo. Menos hoje que eu coloquei lá, que eu acordei 5 horas da manhã, passei na Goiabeira Roxa, no jardim, e fui cumprimentar a goiaba e ela não me respondeu. Eu coloquei lá, para que todo mundo risse numa sexta-feira, que eu cumprimentei, dei bom dia para a goiaba e ela não me respondeu. Eu perguntei se isso era sério ou o sentido foi que eu estou maluco. Para que as pessoas rissem, todo mundo fez uma brincadeira, eu gostei, eu gosto. Então, lembre-se sempre, eu sou otimista. Todavia, como dizia um colega meu, todavia, entretanto, no entanto, mas, porém, eu não estou muito animado com a profissão de mestre de cerimônias. Infelizmente. Porque esse inferno que veio lá do outro lado do mundo, daquele país que vocês conhecem e que eu não vou citar o nome, e que está procurando tomar conta do mundo com o seu tipo de governo, não tenho medo de falar, mas não precisa falar do que nós estamos falando. Me perdoe, Bruna, você é japonesa, né? E é um país e um povo que eu respeito, como também outros países de lá, inclusive grandes amigos que eu fiz através do Facebook lá da Tailândia, por que conseguem falar inglês, é muito bom. Depois disso tudo, Anderson, Bruna,
Podem marcar esse dia, 21 de agosto de 2020. O Filipim falou isso e ele estava errado. Tomara. Porque eu não acredito que voltemos a fazer cerimônias como fazíamos. O mundo está se transformando, o mundo do abraço, o mundo das reuniões, dos bailes, dos casamentos, das cerimônias, está acabando. Infelizmente, eu preciso dizer isso porque é o meu pensamento. Eu penso que está acabando. E muitas outras coisas que não está acabando porque o mundo mudou. O mundo continua o mesmo, de sempre. As pessoas mudaram. As pessoas... todo mundo sabe que eu não estou falando de todos, mas as pessoas estão sendo muitas e muitas menos ser humano e menos cristão do que um cachorro. Ponto. Bruninha, regulamentação, o que você acha? Regulamento. Eu sou vinculada a 2 sindicatos hoje em dia, né? Sou sindicalizada pelo Sindicato dos Artistas de São Paulo, SATED, e também pelo Sindicato dos Radialistas como apresentadora. Ambos os sindicatos possuem regulamentação, possuem um piso, possuem uma tabela, né? Eu posso afirmar para vocês hoje que eu, inserida nesse mercado, dessas duas profissões, que não funciona. Não funciona. Porque não existe fiscalização, porque não existe um acompanhamento a fundo, sabe? De quanto as produtoras estão pagando, quanto os contratantes estão pagando. Então é muito difícil, foge do controle. Eu não sei o que poderia ser feito para que isso fosse de fato acompanhado mais de perto dos órgãos responsáveis, mas o que eu posso afirmar é que existe uma tabela de um mínimo a ser pago por cada função exercida, por cada tempo de uso de imagem, no caso de atriz. Mas não funciona. Acho que se existisse o piso, uma tabela, né, de um mínimo de um valor a ser pago, no caso dos mestres de cerimônias, e parafraseando o Filipim, assim, eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa otimista, mas assim, eu não vejo como isso pode de fato acontecer, sabe? Dessas regras de fato, desse projeto de lei, quando virar lei, de fato ser cumprida essa lei, sabe? Eu acho muito difícil. Muito trabalho. Anderson, peço permissão. Desde o início eu estava segurando uma palavra, mas eu dei uma olhada aqui. Os canais abertos ou a grande mídia, sabemos de quem eu estou falando? Fala essa palavra e coloca no ar essa palavra, as pessoas falando em novelas, enfim. A nossa profissão, mas todas são assim. Espera, eu estou falando de mestres de cerimônias e cerimonialistas. Eu prefiro dizer os mestres de cerimônias, porque é o que eu vivo no meu dia a dia. A nossa profissão de mestre de cerimônias foi prostituída por um monte de gente que não é profissional e, quiçá, até por profissionais que prostituíram-se nessa profissão. A palavra é colocada de forma clara que não é a prostituição que nós conhecemos. É vender-se por qualquer preço. Se regulamentação acontecer, eu apoio, Sim. Mas eu penso que não vai mudar nada nessa forma do ser humano se comportar diante de profissionais de gabarito, como vocês, como muitos que estão assistindo, e vão continuar cobrando o preço lá embaixo. Em 1980,
Década de 80. Não lembro o ano. Depois de uma certa idade, a gente já não lembra mais algumas épocas. Fizemos um acordo, os oito, segundo a época, as 8 melhores vozes, os 8 melhores locutores que gravavam comerciais aqui em Brasília. Marcamos a época, combinamos os 8, cobrar o mínimo de R$80. Digo que seria hoje 800, R$1.000, alguma coisa nesse sentido. Era 80, era bastante dinheiro. Olha só. Combinamos os 8. De repente, eu nunca fui urubu, como é chamado aqui, de ficar na porta da agência de gravação para esperar um comercial. Graças a Deus, nunca precisei. E muitos que ficavam era por necessidade. Mas tudo bem, cobrando o preço. 15 dias depois, um empresário aqui em Brasília, eu não vou citar a empresa, Filipinho, eu preciso que você grave 3 áudios para mim, 3 e 30 segundos, comercial para rádio e televisão, mas é só o áudio. Quanto você me cobra? Eu falei, o meu trabalho, os 3 dá 240. Eu não lembro que dinheiro era. É 240, 80 cada. E aí você tem que pagar o estúdio, o editor, enfim, como era a época. Peraí, mas o fulano, um dos 8, ele cobra 40 dinheiros, grava no estúdio dele e me entrega editado. Preciso falar mais alguma coisa? Eu quero acreditar e sempre vou acreditar no ser humano. Eu acho que eu sou um otimista do ser humano. E falo isso até por experiência do que venho construindo, do que estamos construindo com o novo cerimonial. Está funcionando aqui. E esse funcionar tem sido levado para outros lugares. Então, de verdade, eu peço até e é muito importante falar sobre isso, a gente tem trabalhado junto com outras entidades, inclusive com o CNCP, a fim de levar essa ideia de realmente valorizar as funções, valorizar as atividades. Com todas essas ressalvas, porque de volta e meia acontece de a gente receber um áudio, receber um orçamento de um outro colega, de colega X, e colegas que nós sabemos quem são, que nós conhecemos. Mas eu ainda sou otimista, porque eu acredito que, pelas minhas ações, pelas ações da Bruna, pelas ações do Filipim, nós, como profissionais, podemos mostrar que é possível a esses outros colegas. Eu queria mandar um abraço aqui para o Gustavo Torres, está lá de Recife nos assistindo. Muito obrigado, Gustavo. Mandou uma mensagem aqui para mim. E a Silvia Martinez, que é de Mato Grosso, lá da cidade de Bonito, no Mato Grosso. Ela está dizendo que o melhor curso de mestre de cerimônias é o da Gilda Fleury, do Ibradep. Adoro a Gilda, o curso dela realmente é incrível, é bom mesmo. Quem não fez, faça, vale muito a pena. Mas não é de 3 dias, né, Anderson? Não, o dela é um pouco mais completo, eu diria, mais completo. Mas mesmo assim, ainda não é um curso que eu diria, eu volto a repetir, não tem um curso completo. Sempre vai faltar alguma coisa. Por quê? Você sabe, Filipinho, você sabe, Bruna, que o mestre de cerimônias, ele querendo ou não, ele aprende muito na prática. Ele tem que estudar a teoria, ele tem que saber de comunicação, e a prática é o que rege o seu conhecimento. Agora, não dá, de verdade, para rebaixar isso a cachês pequenos, a cachês que não pagam nem a nossa saída de casa. Esse é um ponto muito importante. E eu acho que, para a gente até chegar aí para os últimos minutos da nossa live, eu queria falar um pouco sobre essa coisa da versatilidade. O Filipim, ele sempre foi focado. O negócio dele sempre foi eventos com formalidade, sempre foi eventos com cerimonial, com protocolo, para oferecer o que ele tem de melhor, que é a voz poderosa e a credibilidade na hora de falar. Aliás, Filipim, quero até te cumprimentar aqui. Eu escrevi um artigo quando o Bolsonaro assumiu a presidência sobre a posse dos presidentes, de como foi bonito os cerimoniais por onde o presidente passou na sua posse. E a sua voz estava lá, e isso me deixa muito feliz de poder falar, porque quando eu te conheci aqui em São Paulo, eu só ouvia falar do Filipim, não conhecia pessoalmente. E aí, de próprio punho, eu te falo, como o cerimonial em si, ele vem aos poucos se modernizando. Ele vem e vai ser sempre cerimonial é sempre cerimonial,
mas ele vem se modernizando para aproximar as pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que brigar, de um cerimonial mais próximo para que as coisas aconteçam. Mas eu queria falar dessa versatilidade. O Filipinho sempre focou. E a Bruna não, a Bruna é mais versátil. Ela tem uma versatilidade para, de repente, ser uma apresentadora, onde ela coloca realmente uma roupa bonita e ela pode empolgar a plateia, pode usar o carisma dela. E o Filipinho sempre focou. E eu queria te perguntar, Filipinho, você acha importante o profissional, mestre de cerimônias, focar num determinado segmento? Ou a versatilidade também faz parte do nosso mercado? Não discordo da Bruna, porque tem algo em tudo isso. Algo que a coloca capaz de fazer. Anderson, Bruna, caríssimas, meus caros que estão nos vendo, se você precisa de um funcionário, vamos dizer, mestre de cerimônias, pronto. Aí você vai contratar. O que você faz? Ah, eu faço de tudo um pouco. Acabou. Isso chama-se quebra-galho. Nada do que ele vai fazer vai ser bem feito. Pelo valor que a pessoa cobra, você já sabe. Eu tenho aqui em Brasília, eu não vou citar nomes, mas a maioria dos ministérios aqui de Brasília, que só podem contratar por agência, as cerimonialistas ou cerimonialistas são grandes colegas de trabalho, pessoas que me respeitam, que eu os respeito e que convivemos juntos há tantos anos. Enfim, fala, Filipinho do céu, o que foi fulana? Que a maioria são mulheres, as cerimonialistas dos ministérios. Aliás, em todo lugar, né? Sabem mais detalhes, são mais caprichosas do que os homens. O que foi? Você lembra que teve a cerimônia com o ministro para lá no ministério tal dia? Sim. Vou usar a palavra normalmente usada aqui. Foi um fiasco. Mandaram um mestre de cerimônia que ele não sabe ler, ele não sabe o português correto. Me diga, Anderson, a pergunta que você me fez foi respondida? Claro. Você disse que é importante focar no seu segmento. Eu sou mestre de cerimônias, eu sei ser um cerimonialista, eu entendo bastante, não vou dizer tudo, ninguém sabe tudo, bastante de cerimonial. Sou um grande, sim, renomado locutor de rádio, sim. Fui mais de uma década locutor oficial da Voz do Brasil, na época que era EBN, depois Rádio Brás. Eu fui o locutor mais jovem de toda a história e o locutor que menos errou. Eu errei uma palavra, o nome de um município do Rio Grande do Sul. Nos outros anos todos que eu fiz quase que com perfeição a Voz do Brasil, eu não recebi um elogio do jornal Zero Hora de Porto Alegre. À época era um grande jornal. Hoje eu não sei como é que está. Mas o dia que eu errei, ao invés de falar Cambará do Sul, que era o dia mais frio do país, eu falei Carambá do Sul, uma palavra, um nome de um município. Em quase 12 anos, eu fui chamado de analfabeto da primeira página do Jornal Zero Hora. E eu chego no outro dia para fazer a Voz do Brasil. Meu chefe era, perdoa a palavra, sacana pra caramba, brincalhão pra caramba, mas também para pegar no pé. Colocou, no meu tempo chamava mural, celotex, colocou a primeira página do jornal lá para todos verem o analfabeto Filipinho chegando para fazer a Voz do Brasil. Se eu vou vender cachorro-quente, eu sei vender cachorro-quente. Eu sempre digo aqui em casa, se eu perder a voz um dia ou não puder mais fazer o que eu faço, que eu penso morrer fazendo meu trabalho, eu vendo cachorro-quente. Porque eu cresci bastante, mas eu não perdi duas coisinhas que são básicas para um homem ser feliz, para uma mulher ser feliz, um homem, enfim, é o ser humano.
é não deixar de ser humilde e não deixar de ter a simplicidade com que você nasceu. Pelado, sem dente, careca. Eu quero continuar assim. Por isso, se amanhã eu precisar, por necessidade, vender cachorro-quente e não vendê-lo mais barato do que os outros vendem, eu vou vender cachorro-quente para a sobrevivência da minha família. Todavia, focar-se em algo para a sua vida social, para o seu trabalho, para o seu sustento, claro que sim. Você precisa saber, no mínimo, uma profissão bem feita. O resto, se vier, veio. Se não vier, tudo bem. Falei demais, perdoe. Bruninha, versatilidade, foco, determinação, arte, voz, e aí? Eu acho muito bom você ser focado em uma coisa, é assim que você se torna autoridade naquilo, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, sem dúvida, concordo com o Filipinho. Agora, no meu caso, eu sou atriz também, né? E essa, o Anderson sabe, a profissão com a qual que é a qual eu priorizo, né, na minha vida, que é a minha carreira de atriz. Mas eu acho que isso não impede que eu exerça o meu papel de mestre de cerimônias com excelência, né? Isso não me tornar, de repente, uma referência, uma autoridade nesse segmento. Mas eu sou uma profissional que cumpre o seu papel, sabe? Então, eu acho que quando alguém me contrata com alguma expectativa, eu posso não exceder as expectativas, mas cumpro. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? É você cumprir aquilo que é te pedido, que te é solicitado, que é esperado. Então, por mais que a carreira de mestre de cerimônias não seja uma prioridade, eu valorizo muito, valorizo a profissão, valorizo os profissionais, valorizo o mercado, e eu acho que isso é o mais importante, né? Um profissional consciente. A Bruna não quer expor o trabalho, mas o trabalho dela é lindo, é maravilhoso o trabalho dela. Eu recomendo a Bruna de olhos fechados, porque é lindo o trabalho dela. É demais o trabalho dela. Obrigada. Seja evento protocolar ou evento mais descontraído, a Bruna manda muito bem, sem sombra de dúvidas. Mas ela é focada naquilo que ela está fazendo e ela entrega realmente um bom trabalho. Mas, acima disso, ela valoriza a classe, e valoriza a classe não só na precificação, mas também na valorização desta atividade. Acho que para a gente... manda um abraço aí para o Pompílio Fidelis, lá do Sul. Grande Pompílio. Cerimônias, um grande cara. Excepcional profissional. Oi, Pompílio. Estamos sempre acompanhando o trabalho dele aqui, sempre parabenizando o Pompílio pelo exímio esforço pela nossa classe. Acho que para a gente fechar a nossa live, Filipinho e Bruna, falar desse momento e do momento virtual que os mestres de cerimônias podem trabalhar. Eu acho que é mais um produto. Na verdade, esse produto, né, já estava aí, já existia, porque nos eventos que a gente faz, sempre a gente apresenta um palestrante que está em outro país, ou aparece um mestre de cerimônias virtual. Isso já era meio que já existia isso, mas agora veio com força, né? E o Filipinho nos afirmou aqui, tomara que não seja uma revelação divina de que o mundo não vai ser mais como era antes. Eu quero que volte os eventos como eram. Eu acredito ainda que volta, né? Mas respeitando essa visão, e acho que é importante a gente falar sobre isso, como é que vocês enxergam esse mercado virtual dos mestres de cerimônias? No meu ponto de vista, eu acho que a gente passa do ponto de ser mestre de cerimônias. Você acaba se tornando um moderador virtual, um mestre de cerimônias moderador virtual, porque não tem aquele lance químico da plateia. Você vai ter que fazer isso virtualmente, porque a pessoa vai ficar aqui na frente do computador 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas na frente de telas, e telas com cabecinhas, com pessoas, com faces, com sorrisos ou com aplausos virtuais. Queria que você comentasse isso, Filipinho. Você chegou a fazer algum evento virtual? Recebeu o convite? Como é que está isso? Eu fechei 2 contratos, um para setembro, outro para outubro, para fazer virtualmente.
3 horas por dia, 2 dias cada evento, então são 4 horas. Eu baixei o preço por ser um tempo bastante curto, e o meu tempo, como qualquer um de vocês, não estou dizendo, mas o meu eu acho precioso demais, a vida é muito curta. Eu baixei, eu tive que dar 20% de desconto por dia, mas é uma grande cliente lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, uma grande profissional, sempre me contratou em eventos importantes que precisava de bons profissionais. Ela até me apresenta com, esse é o Filipinho, enfim, eu fico muito feliz. Eu fechei esses 2 contratos, com certeza absoluta. Olha o Carlos Roboton aí. Grande honra é nossa, Carlos, com certeza, da Bruna, do Anderson aqui também. Esse é o irmãozão de ordem aqui de Brasília, meu querido aí. Falta para a gente, quando isso começar, ou já começou, vai faltar o calor. Eu sempre disse que quanto menor e menos espectadores numa cerimônia, mais nervoso eu fico. Você fica nervoso depois de tantos anos? Ora, cada cerimônia é como se fosse a primeira. Não tem como. Ou então você não é um bom profissional. Olha, você no teatro, Bruno, cada peça é uma peça. Cada público é um público. A humildade e a simplicidade te faz sentir diferença, faz tremer. Não aquele tremer de medo, mas aquele tremer de emoção de fazer bem feito. Então, porque as cerimônias que eu faço, principalmente as do Palácio, quando são pequenas, na sala do presidente, ou na sala de audiências do presidente, são salas bem pequenas, e pouca gente, quando eu começo a falar, naturalmente, todos vão olhar para mim. Então, tem aquele calor forte humano. Quando é uma cerimônia com um monte de gente, eu fico mais tranquilo, porque eu penso que ninguém está olhando para mim. Agora, com certeza absoluta, cada um de nós, mestres de cerimônias do país, eu digo mestre de cerimônia, mestres de cerimônia, por favor, não é entre aspas, é mestres de cerimônia, vai tremer. Vai sentir falta do povo, do público. Eu fiz muitas cerimônias a céu aberto, em governos anteriores. Eu penso... Gostou do eu penso? Penso eu, agora pode, né? No teatro pode, penso eu, né? Mas não pode, eu penso, que daí não é... Andréa Filipim é uma querida prima lá do Rio Grande do Sul. Grande abraço, muito obrigado aos parentes aí, os romanos, Filipim, enfim. Nós, profissionais de verdade, vamos sentir falta, sim, do calor humano. Isso aqui que nós estamos fazendo, perdoem-me, mas é muito frio. Aqui tá frio. Nós vamos acostumar com isso. Não é? Não é, Bruna? Eu tenho certeza que você dá muito mais valor no teatro, Bruna. Você dá muito mais valor no teatro quando as pessoas levantam e gritam bravo, do que quanto você vai ganhar no final do show. Você sabe que isso é mais importante. Então, para nós, mestres de cerimônias, que incluem você, com certeza absoluta, é mais importante o calor. Perdoe, eu sempre falo demais. Tem aquela vem da reunião, né, que o pessoal sempre brinca e decidiu que pode ser uma ligação, um e-mail ou uma reunião. Eu acho que agora as pessoas vão começar a se dar conta de que os eventos menores podem ser feitos de maneira online, né? Até por uma questão econômica, assim, eles vão ver que vai sair muito mais barato também.
Mas, por um outro lado, os eventos maiores, como as premiações, né, esses eventos de final de ano, aí não tem como. Eu acho que não dá para substituir. É esse calor mesmo que você falou, essa coisa do presencial, do abraço, do aperto de mão, do olhar no olho. Tudo isso faz parte do ser humano, né? O ser humano ele foi feito para viver em sociedade, presencialmente. Então, eu acho que a gente não aguenta por muito tempo isso aqui, não. Vai ser duro, vai ser duro. Bom, esse é o Papo Solto Novo Cerimonial. Eu quero agradecer mais uma vez, de verdade, ao Filipim e à sua fanpage, Filipim Cerimonial. Tem muita coisa boa lá. Você que não conhece, passei lá pela fanpage do Filipim. Tem muita coisa legal, divertida, instrutiva. Tem vídeos incríveis. Também tem coisa para aprender lá bastante. E você que não conhece o Novo Cerimonial, rede social no Instagram, @Novo Cerimonial, conheça, vale a pena também. É um trabalho que a gente não ganha absolutamente nada para fazer, mas é um trabalho de instrução, é um trabalho de carinho com a nossa classe, para que a gente possa ter valorização e qualificação. Filipim, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui com a gente, 1h10 de papo. Eu acho que a gente conseguiu atingir o que a gente queria, o nosso objetivo. Te agradeço de verdade. Espero que a gente possa se encontrar em breve para tomar um tererê, para tomar um chimarrão. Eu sei que você toma chimarrão, porque você é... Não, vinho também, eu bebo vinho também. Então vamos tomar vinho, não tem problema. Logo, logo, vamos nos encontrar. Obrigado, viu? De verdade. Obrigado mesmo, Filipim. Eu que agradeço, claro que a honra é toda minha. Eu esqueci, o André Fajardo participou com a gente, e ele é um profissional de primeira linha, e eu estou mandando abraço agora atrasado, desculpem todos que eu não consegui colocar aqui, porque a idade já chegando aos quase 80, complica, né? Antes, mandar um abraço carinhoso, todavia respeitoso, a todos os mestres de cerimônias e cerimonialistas do Brasil, principalmente o que eu vivo no meu dia a dia, os mestres de cerimônias. Eu deixei claro aqui que eu sou mestre de cerimônias, assim, talvez o mais conhecido. A imprensa me coloca, muitas vezes, entre, enfim, o melhor do mundo, foi por 17 anos. Eu fico feliz. Mas eu continuo sendo esse Vladimir Filipim Roceiro, que vocês conhecem no Facebook. Esse é o verdadeiro. Eu sempre digo que o que está lá no palácio, em cerimônias de terno, fino, todo bonitinho, é um ator, como a Bruna. É um ator. Porque eu continuo aqui dentro, quando estou no palácio, eu continuo sendo aquele roceiro que nasceu em Simões Lopes, lá no município de Coronel Freitas, estado de Santa Catarina. Não percam o objetivo, o norte de vocês. Mestres de cerimônias lá do Cafundó. É um jeito de dizer, peão, eu sempre falo isso, então não estou denegrindo. Lá no finalzinho desse mundo, desse Brasil, um dia uma amiguinha, eu falei, nossa, mas você falou que eu moro longe? Você que mora longe, lá no Acre. Olha como é que eu falei, lá no Acre, porque se está em Brasília. Agora, para o pessoal, o povo acreano, ora, Brasília que é longe, não é? Então, esse nosso Brasil de Deus que é grande esse Brasilzão, e eu amo esse Brasilzão. E os nossos queridos brasileiros, que são tão criativos, que conseguem carregar 8 pneus em cima de uma moto, é impressionante. Brasileiro é brasileiro, brasileiro é um povo maravilhoso. É por isso que o povo japonês ama o povo brasileiro. Pode ter certeza, Bruno, isso eu sei, conheço bastante do Japão, algumas vezes. Falar que é brasileiro lá é o contrário do que Portugal e Espanha, em outros países. No Japão se é amado, literalmente. Olha aí, Jardel e Carcá. Vou ter que ficar mais umas 2 horas aqui, tá?
Vocês que são mestres de cerimônias, não passem fome, pelo amor de Deus, pega no cabo da enxada. Isso está sendo servido trabalhar. Para a pessoa do interior. Vai trabalhar de outra coisa. Eu que dizem ser o número 1, que não me acho de jeito nenhum, senão eu não teria participado dessa live e de muitas outras. Eu não me acho absolutamente nada, eu sou um eterno aprendiz, como dizemos na ordem. Aprenda a fazer outra coisa. Não discordo da Fabiana Luci, lá no Ceará, fazer campanhas, como está acontecendo aqui em Brasília. Pelo menos que eu contei 25 mestres de cerimônias aqui de Brasília, mandando mensagem, ligando, preciso de ajuda, não tenho dinheiro. Os que cobraram 300. Perdoem-me, mas eu deixei de ganhar meus, sei lá quanto. Não percam o norte. E sempre, mestres de cerimônias do país, como eu falo para todos vocês, tenham sempre em primeiro lugar Deus. Deus para o norte de vocês. Porque eu tenho Deus no meu norte. Pedi a Deus para viver pelo menos 98 anos, ser locutor oficial da Voz do Brasil, me deu. Ser mestre de cerimônias oficial da Presidência da República, me deu. E quero ainda viver 98 anos sendo mestre de cerimônias da Presidência da República. Mas Deus sabe que se Ele me frustrar os sonhos, serei feliz da mesma forma. Deus abençoe Anderson, Deus abençoe Bruna e Deus abençoe a todos que participaram com a gente e que vão participar, vão nos ver e ouvir no meu canal, no seu. Depois eu quero curtir sua página. Não estou sabendo, não. Tá? Vou te mandar. Pode ficar tranquilo. Também, Bruna, se tiver página, as pessoas acham que quando eu coloco lá, bom dia, seja bem-vindo, curta também minha página, acham que isso é uma coisinha boba. Não, não é. É muito importante uma curtida, acreditem. No canal, que é novo meu lá, que eu vou lançar agora, os Salmos, não para ganhar dinheiro, não. Para levar o evangelho para quem não tem condições de igreja ou coisa assim, mas tem condições de ter internet. Tá? Acreditem, uma curtida é muito importante para a gente, para a Bruna, para o Anderson, para mim e para todos que precisam. Tá? Então, Deus o abençoe. Anderson, muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe, Bruna, com toda a tua família. Muito obrigado por ter participado conosco. O Anderson fez uma escolha maravilhosa. Parabéns. Tua simpatia, sinceridade é bastante grande, foi bastante autêntica. E isso é extremamente importante. Obrigado a todos. Deus os abençoe e boa noite. Beijo, Bruna. Obrigado, querida. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Muito prazer.